Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Estou muito feliz, mais uma noite incrível, na presença viva do nosso Deus, trazer uma palavra incrível para você. Hoje nós vamos falar mais sobre oração, é um assunto que eu amo falar, é algo que mudou minha vida radicalmente, e eu quero compartilhar isso com você, e eu creio que essa palavra vai falar o teu coração de uma forma extremamente profunda. Então chega, meu irmão, minha irmã, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal agora, acione ali o sininho para você ser notificado de novos vídeos, quando a gente postar um novo vídeo. Dá o seu like, compartilha essa live e vamos que vamos. Se você, meu irmão, minha irmã, ainda não se inscreveu no canal Casamento.com, que é o nosso outro canal, o link está na descrição aqui nessa setinha. Você clicando tá lá, inscreva-se. Nós fizemos um novo canal, os vídeos a minha esposa Thaís está fazendo, e o último vídeo que ela fez foi o primeiro vídeo sobre divórcio, gente. Divórcio. A minha esposa é estudiosa no assunto, gente. Ela pesquisou, ela estudou, e ela vai trazer com fundamento dentro da palavra de Deus sobre o divórcio. Pode ou não pode o divórcio? O que é o divórcio? O que diz a palavra? O que Jesus disse? O que Paulo disse? Então, meu irmão, minha irmã, se você tem dúvidas com relação à segunda união, com relação a casamento, e lá nós vamos também postar vídeos sobre como se relacionar, como ser um marido segundo a Bíblia que ama essa esposa que nem Cristo ama a igreja, como ser uma esposa, uma mulher virtuosa, como você deve educar seus filhos dentro da palavra de Deus. Gente, vai ser incrível. Então se inscreve lá, por favor, tá bom? Casamento.com tá aqui na descrição da live. E gente, hoje eu em oração com Jesus, gente, hoje eu tive uma experiência com Jesus louca, linda, incrível. E eu vou contar isso durante a live, porque vai ter um ponto ali que eu vou tocar nesse assunto, que aconteceu hoje. E eu quero que você tenha essa intimidade com ele, gente, que é incrível. Então, eu tive uma com Jesus hoje, e eu conversei sobre as pessoas do canal, eu sempre falo com ele, da libertação das pessoas. E eu conversando com ele, e gente, quando eu acabei esse momento com Jesus, eu abri a palavra de Deus e veio uma palavra. E eu nunca fiz isso. Eu nunca cheguei aqui a agradecer as pessoas pelo que vocês estão ajudando o canal. O principal, gente, é você dar like, compartilhar e você comentar. Esse é o principal. Mas tem pessoas que ajudam o canal sendo membros do canal. As pessoas que têm um selinho aí são pessoas que ajudam o ministério. E fora as outras pessoas que me ajudam também, gente. Sabe por quê? Eu larguei tudo para fazer isso aqui. Eu vivo sob a provisão divina e eu não fico pedindo nada para ninguém. As pessoas contribuem se quiserem, né? Até na descrição tem um Pix, tem pessoas que me ajudam, né, financeiramente, porque eu não tenho de onde tirar e justamente eu vivo da provisão do papai. Eu sou muito grato a isso. E eu tenho uma palavra para as pessoas que me ajudam nesse ponto. Veio uma palavra para mim em Colossenses, gente, em Filipenses. Paulo, ele passava de um problema muito... Paulo vivia sobre ajuda das pessoas. As pessoas contribuíam com Paulo.
né? E o que aconteceu? As pessoas contribuíam com Paulo. Como é que Paulo orou pelas essas pessoas? E é isso que eu quero falar para todos vocês que são membros do canal e vocês que me ajudam. Olha o que ele falou para a igreja de Filipenses que ajudava ele. Ele falou assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, é isso que eu falo para você, que Deus vai suprir todas as necessidades de vocês, todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Tá bom, gente? Então, minha irmã, gente, tá chovendo em João Pessoa. A Thaís está pulando aqui, ó. Gente, chover aqui é algo muito raro. Glória a Deus, aleluia. Quando acabar a live, eu vou tomar banho de chuva. Gente, olha só. A palavra de hoje é sobre oração. Aprenda a orar. Gente, isso mudou muito minha vida. O que é aprender a orar? Aprender a orar, gente, é você viver a plenitude da obra consumada da cruz através da oração. E isso é a coisa mais linda do mundo, gente. E, gente, os próximos vídeos que eu vou fazer nessa série, de agora em diante, eu vou fazer provavelmente alguns vídeos que vão mexer com a tua cabeça. Vão mexer com a tua cabeça. E eu entendo isso plenamente, porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Gente, é algo radical. Vai mexer, vai bagunçar a tua mente. Muitas coisas que eu vou falar hoje, de alguma forma, quem aqui ainda não conhece a plenitude da nova aliança, vai bagunçar a tua mente. Mas essa é a intenção. É bagunçar para depois as coisas se encaixarem. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Foi exatamente que aconteceu isso comigo quando Deus começou a me ensinar de forma profunda essas verdades sobre a nova aliança e como orar dentro da nova aliança. E hoje eu vou falar mais tarde sobre uma experiência que eu tive com Jesus hoje em oração de manhã. Foi incrível. Eu só peço a você, meu irmão, minha irmã, que abra a sua mente. Abra a sua mente. Abra o seu coração para entender, para aprender os caminhos do Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus que está dentro de você, meu irmão, minha irmã, para te ensinar. Gente, eu oro para que você não enxergue as minhas palavras nessa live. Não, mas as palavras do Senhor. Então fale assim: Espírito Santo, me revela a verdade através do que o Vinícius vai falar hoje. Fale para você agora. Gente, as palavras do Senhor que vão mudar a sua vida, não a do Vinícius. Gente, aqueles que se dispuseram a fazer essa mudança radical em sua vida de oração, a oração da nova aliança, elas têm experimentado bênçãos incríveis. Eu recebo vários testemunhos diários de pessoas que mudaram a vida radicalmente, a vida através da oração da nova aliança. E quem aqui estiver na live que teve a sua vida mudada radicalmente na nova aliança, só coloca assim: eu. Você vai ver a chuva de eu que vai ter aí. Quem mudou a vida através da oração da nova aliança? Quem aprendeu a orar da forma correta? Quem mudou a vida radicalmente? Bota aí: eu, isso aí. Coloca, vai chover eu aí, gente. Coloca: eu mudei. Porque tem muitas pessoas novas aqui que não sabem o que eu estou falando. Gente, quase todas as pessoas que me procuraram passaram por dificuldades no início desse aprendizado, por causa dos hábitos. Oh, glória, quanto eu, gente, glória a Deus. Quantas vidas transformadas, gente, isso é lindo demais. Demais. Gente, quase todos que me procuram, quase todas as pessoas que me procuraram passaram por dificuldades no início desse aprendizado, por causa, sabe do que, gente? Dos hábitos. Quase todas as pessoas que me procuraram passaram por essa dificuldade no início do aprendizado da nova aliança, por causa, sabe o que? Dos hábitos errados estabelecidos da maioria da vida cristã que eles levavam. Gente, mas depois que eles fizeram essa mudança na oração, eles experimentaram uma nova liberdade, aquela liberdade que Cristo diz, porque quando nós conhecemos eles, nós somos livres, diz na palavra, nós somos livres em Cristo Jesus.
Tudo se faz novo em Cristo Jesus. Tem pessoas aqui, a maioria está vivendo isso, essa verdade que liberta. Isso é lindo, gente. É um processo para você entender o que é orar verdadeiramente. Gente, a oração é um mistério maravilhoso. Gente, sabe o que é oração? A oração é um convite de Deus para cooperarmos com Ele. Guarda essa frase. A oração é um convite de Deus para cooperarmos com Ele. Gente, isso eu considero um dos maiores privilégios que nós cristãos temos. Um dos maiores privilégios que Deus dá aos seus filhos. Ele nos convida para que nós cooperemos com Ele, para que o nome dele seja glorificado aqui nessa terra. E com isso, viver os planos dele, gente, que são bons, perfeitos e agradáveis. Gente, se diz que onde não há uma vida de oração eficaz, o coração da vida cristã para de bater, gente. Para de bater. Gente, se você ora da forma errada, sabe o que você é? Um morto-vivo, um cadáver de cerimônias, de costumes, de doutrinas que a religião trouxe. É algo automático, não é algo prazeroso, maravilhoso, incrível. É algo que você quer toda hora orar porque você quer estar na presença dele. Gente, na minha pouca experiência de 3 anos de uma caminhada firme e diligente com Jesus, 3 anos, gente, que eu estou caminhando firme com Ele, eu descobri que eu não funciono bem sem uma vida de oração sólida e constante. Não tem como. Gente, a frutificação da minha vida, os frutos que começaram a brotar na minha vida, eles são diretamente proporcionais aos frutos da minha oração, da minha conexão com o papai. Tá entendendo, gente? O fruto que eu tenho hoje, o fruto que sai de mim, é devido à conexão a Deus. E como é que eu faço essa conexão? Através da oração. E o que é oração, gente? Oração é alinhar o teu coração com o coração de Deus. Totalmente ao contrário do que a maioria das religiões ensina. Gente, quando eu faço uma afirmação dessa, muitas pessoas imaginam que eu esteja falando de passar horas e horas e horas e horas falando com Deus em oração. Mas você vai ver durante essa live e nas próximas lives que eu vou falar também um pouquinho de oração, que não tem nada a ver com isso, gente. A Bíblia, ela fala muito sobre oração. Muito. Mas a maioria dos cristãos, a maior parte, não compreendem bem isso. Quando nós falamos sobre oração, normalmente nós pensamos em nos achegar a Deus e contar os nossos problemas para Ele. Não é isso? A maioria das pessoas acham que orar é você se chegar a Deus, se ajoelhar e começar. Blá, pega a tua lista de problemas e de compras, né? Você apresenta todos os seus... Você vai lá, fala da lista de compras e depois ainda fala do que você precisa. E você pede para Ele resolver os teus problemas. Muitas pessoas acham que oração é isso, gente. Muitos cristãos desenvolveram uma vida de oração totalmente frustrada. Isso se tornou, sabe o que, gente? A oração se tornou um dever. Um dever. Mais um dever do que uma alegria constante. Gente, no início da minha vida cristã, eu também orava baseado nos princípios e conceitos da velha aliança. Gente, quem está aqui não sabe o que é nova aliança, o que é velha aliança. Quem não tem a mínima ideia do que eu estou falando, eu convido a você, depois dessa live, você vai lá na playlist do canal, tem várias playlists, você vai no canal, tem na playlist, você vai procurar a playlist Está Consumado. São 26 lives que eu fiz ensinando a orar de acordo com a nova aliança, e eu falando qual a diferença da nova e da velha. Lá eu ensino a combater religiosidade e combater também a incredulidade do teu coração. Meu irmão, minha irmã, se você assistir as 26 lives, abrindo o coração,
deixando que Jesus fale ao teu coração profundamente, que o Espírito Santo revele a verdade, e você faça tudo o que eu proponho nas lives, eu duvido que em 26 lives algo não vai mudar no teu coração. É impossível, gente. Impossível. Mas vá com o coração aberto. Então, gente, eu no início da minha caminhada, eu levava muito o conceito da velha aliança. Mas, meu irmão, o tempo todo meu coração ansiava por uma liberdade diferente. Eu sabia que a oração deveria ter um significado mais profundo do que eu estava experimentando. Era muito estranho, gente. Eu falei, não é isso. Não é possível ser isso. E quando eu comecei a mudar a minha mentalidade, de acordo com a palavra de Deus, e nós chamamos isso de metanoia, mudar a mente, eu comecei a estudar a palavra de Deus com diligência. O que é estudar a palavra de Deus com diligência, gente? Focado, querendo aprender, abrindo o coração, lendo a palavra, Espírito Santo, revela a verdade, eu quero mudar minha vida, eu quero viver o teu sonho, eu quero exalar o fruto do Espírito de mim. Isso é diligência. Eu queria descobrir a verdade que liberta, que tanta gente fala, a verdade que vos libertará, o que está escrito na palavra. Mas eu queria essa verdade, porque eu não me sentia livre, gente. E o que mais tem hoje é cristão preso, cativo, preso, que não tem relacionamento nenhum com Deus, gente. Eles acham que ir à igreja física, direto, o tempo todo, ele está tendo uma conexão com Deus. E infelizmente faz tudo que o pastor fala, não tem uma conexão, uma vida íntima, pessoal com o papai. Gente, eu era frustrado nas minhas orações. Eu era profundamente apaixonado por Jesus, gente. Eu já tinha me apaixonado por Ele, pela história dele, pelo que Ele é. Eu entendi quem eu era em Cristo. Mas eu fiquei muito frustrado por causa de muitas orações que eu fazia que não eram respondidas, gente. Quem aqui não teve oração já não respondida? Eu acho que todo mundo, gente. Por que nós não temos, por vezes, as orações respondidas? Porque nós não sabemos orar. A gente não sabe se comunicar com Deus. A gente não sabe se conectar ao divino. A gente não sabe alinhar o nosso coração ao dele. E é isso que eu quero mostrar para vocês. E nessa série de lives lá, Está Consumado, tem muita coisa para você ver. Gente, eu, Vinícius, passei muito tempo orando errado, virando noites em oração, gente, fazendo campanha de oração, fazendo jejum da forma totalmente errada, fazendo vigília, virava a noite orando, fazendo voto com Deus, pegando pedaços da palavra de Deus, que nem o pessoal pega às vezes a história de Jacó, que Jacó lutou com Deus, aí você vai, passa a noite orando, Senhor, que nem Jacó falou, o Senhor não sai daqui, enquanto o Senhor não me der a sua bênção. Gente, isso é totalmente dentro da velha aliança. Pessoas que oram assim, Senhor, orando por cônjuge que foi embora de casa, Senhor, quebra o coração de pedra e transforma o coração de carne. Oração da velha aliança totalmente fora. Gente, se você não lê a palavra de Deus sob a ótica da nova aliança, com os óculos da obra consumada da cruz, meu irmão, minha irmã, você vai ter uma vida frustrada com Deus, totalmente frustrada. Eu tenho certeza de que Deus, gente, Ele viu meu coração e Ele compreendeu muitos conceitos errados que eu tinha com relação à oração. E eu sou profundamente grato, meu irmão, minha irmã, quando eu conheci, grato ao Espírito Santo, que me ensinou de uma forma diferente de orar, e por me levar a águas mais profundas. E eu sei que você quer chegar a essas águas mais profundas. Gente, a oração, ela é uma liberdade, não é um dever. Oração é uma liberdade, não um dever. Meu irmão, minha irmã, hoje, você tem uma noção do que aconteceu hoje. Hoje de manhã eu acordei, fiz as minhas coisas, eu falei que vou entrar no momento com Jesus aqui. Isso que é orar, gente, é assim que eu oro. Aí o que eu faço? Eu pego meu telefone, boto uma musiquinha de fundo, uma música chamada música de soaking. É uma música instrumental, bem suave. E essa cadeira aqui, ela abaixa, eu abaixei bem essa cadeira.
E comecei a conversar. Aí eu estava de olhos fechados. Eu falei: Senhor, quero ter um momento com o Senhor especial agora. Gente, pela fé, eu vi Jesus abrindo essa porta aqui do escritório. E ele falou assim: eu posso entrar? Eu falei: claro, Jesus. E, gente, eu estava com a perna esticada numa cadeira que está aqui. Eu fui tirar o pé para ele sentar. Ele falou: não, não. Aí ele empurrou a minha perna e sentou aqui, na minha frente, gente. Pela fé, eu vendo isso. E eu comecei a conversar com Jesus, gente. É isso. E eu comecei a orar com ele. Eu comecei a conversar com ele. Eu lancei algumas coisinhas que me preocupavam para ele. Lancei minha preocupação para ele. E comecei a conversar sobre o canal, sobre os projetos que eu quero fazer. E, gente, Jesus, ele é de poucas palavras. Ele sorri muito. Ele sorri para você, ele olha para você e fala, ele fala muito pouco, gente. E normalmente Jesus, ele fala com perguntas. Eu estou passando por uma situação, gente, que está difícil, que está complicada. Tipo assim, uma situação minha particular, uma coisinha minha. E eu falei para ele: Senhor, isso aqui, Senhor. Ele olhou para mim: a minha graça te basta. Ou seja, gente, o que ele fala, o que Jesus fala com você nesses momentos é o que está escrito aqui, gente. E foi um momento lindo na presença dele. Teve um momento que eu abracei ele. Tem um momento que eu falei: Senhor, eu só quero sentir-se amado por ti. Ele me abraçava. Gente, é coisa linda. Isso que é oração. Não é você chegar: Senhor, misericórdia, por favor, eu estou com esse problema, estou com isso, resolve isso para mim. Senhor, por favor, misericórdia. Gente, não é isso oração. Não é isso. E eu tenho essas experiências constantemente com Jesus, gente. Já tive, pela fé, uma experiência com Jesus numa praia. Já tive uma cachoeira. Gente, até voar com Jesus já voei. Aí eu falei do meu livro que está pronto. Eu falei: Jesus, o meu livro está pronto. Que eu escrevi um livro, para quem não sabe, gente. O nome do livro é Está Consumado. Eu só preciso agora de recurso para publicar. Porque como eu não tenho livro nenhum, eu tenho que bancar essa primeira publicação. Aí eu falando com ele: Jesus, meu livro está pronto. Eu creio que vai alcançar muitas almas. E eu sei, Senhor, eu já me aproprio da tua provisão, que ela vai vir para eu fazer esse livro. Eu vou publicar esse livro esse ano, não sei como, mas eu sei que o Senhor é meu provedor, então eu já te agradeço. Gente, sabe o que Jesus fez? Gente, é coisa de louco, tá? A gente saiu como se estivesse saindo pela janela aqui do apartamento, e ele me levou para um lugar. E nesse lugar, ele me apontava, gente. E eu estava naquele lugar, assinando o livro. Tinha muitas pessoas, eu assinava o livro, entregava o livro para as pessoas. E aí, gente, quando eu olhava, eu estava aqui com Jesus. Quando eu me via lá, eu via Jesus também sentado do meu lado. E Jesus que estava sentado do meu lado dava tchau pra gente aqui. Olha que loucura, gente. É uma loucura linda que acontece. Isso que é oração. Isso aí foi uma oração, gente. Isso é oração. É uma experiência com ele. E aí, gente, eu assinava o livro. Depois ele me mostrou outro lugar onde eu orava nas pessoas. Eu lembro, gente. Ai, gente, foi louco. Eu chorei muito. Teve um momento que ele me mostrou que eu colocava a mão nos ouvidos de uma pessoa, que a pessoa não ouvia. E eu colocava a mão no ouvido dessa pessoa, e por cima da minha mão ele colocava a mão dele. Ele por trás da pessoa, ele abraçava a pessoa e colocava. As mãos de Jesus tocavam as minhas, e ele falou para mim: ela está curada. E eu falava para a pessoa: você está curada. Ou seja, eu só sou a boca dele. Ele só quer alguém para falar. Ele quer te usar, ele quer me usar. E eu vi isso, gente, acontecer hoje. E eu sei que isso vai acontecer um dia. De eu poder colocar a mão na pessoa e ela ser curada imediatamente. Porque Jesus vai estar ali comigo. Ele vai curar, não sou eu. Gente, é loucura, coisa de louco. É muito bom. E é isso que eu quero que você tenha, gente. Eu quero que você tenha essa vida com ele. Tem pessoas aqui que estão tendo experiências desse tipo com ele, gente. Experiências incríveis. Gente, a oração, ela não é... Algumas informações da Bíblia agora, para você entender. Gente, a Bíblia, ela cita 650 orações.
Gente, 650 orações, aproximadamente 450 respostas de oração, 25 menções de Jesus orando, e Paulo menciona a oração 41 vezes. Só para você saber como a oração é mencionada. Inclusive na palavra diz as posições que você ora. Lá tem pessoas orando sentado, de pé, de joelho, prostrado, com as mãos levantadas. Gente, essa forma de orar, que às vezes a pessoa acha que tem que orar ajoelhada, você pode orar da forma que você quiser. Gente, há registro de 9 tipos diferentes de oração na Bíblia. 9 tipos. E muitas vezes esses 9 tipos têm sido misturados ou confundidos, gente, e abordados com a mentalidade da velha aliança. Gente, nossa caminhada com Jesus, nós devemos aprender a andar na nova aliança com todo o nosso coração, sem qualquer mistura com a velha aliança, ou seja o que for. Gente, de forma bem simples, a diferença entre as duas alianças, isso você vai ver melhor lá nas lives Está Consumado, é a maneira como Deus se relaciona com a gente. Na velha aliança, gente, ele se relaciona através da obediência à lei. Enquanto na nova aliança, ele só se relaciona conosco através do Filho de Jesus Cristo. Não tem outra forma, gente. A oração, ela pode se tornar uma obra da lei, gente. É o que a maioria das pessoas fazem. Elas oram como uma obra da lei. Nós devemos sempre nos lembrar, sempre, de que não há negociação com Deus, gente. A oração não deve ser usada para tentar fazer uma troca com Deus. Não existe isso, gente. A oração não deve ser usada para tentar fazer essa troca com Deus, gente. Por exemplo, eu lhe dou minha oração, Senhor, e o Senhor me dá o que eu estou pedindo. É isso que a maioria faz. Senhor, aqui está a minha oração, o Senhor me dá isso. Gente, pessoas falam que fizeram um cronograma com Deus. Gente, as pessoas falam assim: eu fiz um cronograma de oração com Deus. Eu vou orar de tal hora, tal hora, tal hora, tal hora. Vou orar 3 vezes por dia. Eu fiz um propósito de orar 3 vezes por dia, Senhor. Senhor, eu estou com um propósito. Ou seja, qual o propósito da pessoa? Ela vai orar 3 vezes por dia para receber aquela bênção. Sendo que nós já somos abençoados em Cristo. Está entendendo, gente? A misturada que dá. Às vezes as pessoas têm um propósito de ler um capítulo da Bíblia por dia. Aí não lê. Tem um dia que falha. Gente, a condenação vem sobre a pessoa. Sabe o que ela faz? A primeira coisa que ela faz quando ela volta a orar, ela volta a ler a palavra, ela fala assim: Senhor, me perdoa porque eu não li a palavra ontem. Sabe o que Deus responde para ela? Meu filho, minha filha, fui eu que escrevi a palavra, você não tem que pedir desculpa não. Se você não leu a palavra, quem está perdendo é você. Está entendendo, gente? O relacionamento que as pessoas têm de condenação, de medo com Deus, que Deus vai ficar triste com ela porque ela não leu a Bíblia, porque ela não orou, gente. Meu irmão, minha irmã, eu vou te falar uma coisa. Tem vezes, gente, que eu medito num versículo da Bíblia durante uma semana. Uma semana no mesmo versículo. Vocês já viram um versículo? Eu tenho feito um estudo de 1 João, gente. Para quem quer começar a ler a Bíblia, comece em 1 João. Primeira carta de João, que ele fala sobre o amor de Deus. Gente, eu já li essa carta várias vezes. Mas ela é linda, que ela fala do amor, da profundidade do amor de Deus. E eu estou reestudando essa carta com um olhar mais tipo assim, olhando mais os detalhes dessa carta, que é lindo, gente. Gente, a única troca na vida cristã, a única troca já aconteceu na cruz e foi paga pelo próprio Jesus, gente. Você não tem que trocar nada com ele. Você, meu irmão, minha irmã, Jesus já pagou o preço. E quando ele falou está consumado, consumado é que nada precisa ser acrescentado. O que Jesus fez, a obra dele foi suficiente na cruz, meu irmão, minha irmã. Em Mateus 6, Jesus nos mostrou, gente,
que a ênfase não está nas nossas orações. O próprio Jesus falou, mas em um Pai no céu que ama responder às orações. Olha só, a ênfase não está no que você ora, mas sabe do que, meu irmão, minha irmã? Num papai lindo, maravilhoso, nosso Abba, que ele ama responder o que você ora, mas você tem que orar da forma correta. Gente, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quem me segue mais tempo vai responder corretamente. Você acha que oração tem poder? Responde aí. Você acha que oração tem poder? Sim ou não? Você acha que oração tem poder? Sim ou não? Só bota aí, sim, não, sim, não. Tem, não, sim, não. Ó, tá dividido. Sim, não, sim, não. Quem me conhece mais tempo já respondeu aí, né? Gente, eu não quero que você choque. Antes de você me julgar, escuta o que eu tenho para te dizer, tá? Eu, Vinícius, afirmo para você que não há poder na oração, gente. Eu vou te explicar o porquê. Então, antes de me condenar, de falar qualquer coisa aqui no chat, presta atenção, me escuta até o final. Gente, os budistas, eles oram. As suas orações não são respondidas. Os hindus oram, mas a vida deles continua inalterada. Várias religiões oram para deuses diferentes, de formas diferentes, e não há respostas de oração. Gente, o poder não está na oração, gente, ou em nós. O poder não está na oração ou em nós, gente, mas em um Pai cuidadoso que está no céu e mora em você através do Espírito dele. Aí as pessoas acham que oração tem poder, e quanto mais intensamente orar, mais o Pai vai escutar. Não é isso, gente. O poder está nele, não na tua oração, é nele. A oração, como você se relaciona através de Jesus com Deus, e na oração você conecta teu coração com Ele. Você está entendendo, gente? Meu irmão, minha irmã, o poder não está em nossas orações e nem em nós. Guarda isso para a tua vida. Isso mudou minha vida, gente. Mas em um Pai que nos ama, está no céu, Ele mora em mim, Ele mora em você através do Espírito dele, e Ele deseja profundamente responder às suas orações. E eu creio que nós precisamos, gente, reaprender a orar e mudar o foco da nossa oração, colocando em Deus, gente, não em nós. O foco é nele, não a nossa oração, gente, é colocando foco em nós, não nele. Tá entendendo? O foco da oração é em Deus, não é em você. Gente, o problema na igreja em geral, não é tanto a falta de oração, mas a ausência da verdadeira apropriação pela fé. Vinícius, o que é isso? Apropriação pela fé, meu irmão, minha irmã, é você tomar posse de tudo que Deus já te deu. E Ele já te deu tudo. Como diz na palavra, todas as coisas foram dadas para você, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tudo já foi te dado para você ter uma vida incrível e também para você doar. Gente, 2 Pedro 1,3 e Efésios 1,3. Lê lá, Efésios 1,3 e 2 Pedro 1,3. Tudo já foi te dado. Só que sabe o que acontece? Você fica pedindo o que já é teu. Você não se apropria. O grande problema, gente, é a ausência da apropriação pela fé. Eu fiz várias lives sobre isso. Quando nós temos uma necessidade, gente, a gente fica orando. Sabe o que a gente faz? A gente fica pedindo para Deus nos dar o que a gente precisa. E ao final do tempo de oração, nós não saímos totalmente convencidos que o que pedimos agora é nosso. Não é isso? Vou falar um exemplo. Você pede, ou você faz um pedido para Deus para abrir uma porta de emprego para você. Senhor, abre uma porta de emprego para mim, Senhor. Senhor, misericórdia, estou desempregado, minha família está passando necessidade, Senhor. Abre essa porta de emprego. Aí você acaba a oração, né? Aí o que você faz? Você vira para tua esposa e fala:
Ai, tá difícil. Tá difícil. Não sei quando eu vou arrumar um emprego. Nada abre, tá complicado. Gente, você acabou de anular o que você falou com Deus. Isso é fé, gente? Isso é fé? Não é fé, gente. Então a oração tem poder? Não. O que tem poder é Ele. Ele muda a tua vida. Vou te falar uma coisa para você. Nós ficamos repetindo os mesmos pedidos de oração. Aí você não abre a porta de emprego. No outro dia você vai: Senhor, abre uma porta de emprego para mim. No outro dia: Senhor, abre uma porta de emprego para mim. No outro dia: Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Aí você faz uma campanha de oração para Deus abrir a porta de emprego. Aí você faz a campanha da abertura do Mar Vermelho, como Moisés abriu o Mar Vermelho. Senhor vai abrir as portas de emprego. Gente, é isso que propõe a internet e as igrejas aí. É a campanha da porta do emprego. Só que na campanha, para começar, você tem que dar um dinheiro lá. Você dá um dinheirinho lá da campanha para fazer um voto com Deus. Você está desempregado, não tem um tostão no bolso. Aí você tem que dar um dinheiro para iniciar a campanha para Deus abrir a porta de emprego. Gente, é uma coisa totalmente fora, sem sentido. Então, meu irmão, minha irmã, nossa falta de fé é o que não faz as coisas acontecerem. Gente, como se a gente precisasse convencer a Deus que Ele precisa nos suprir, sendo que lá em Mateus, Jesus fala assim: não fiquem ansiosos com nada, eu vou suprir todas as suas necessidades. Por que você está preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir? E no Mateus 6,33 ele fala: busquem, pois, o reino de Deus e sua justiça, e tudo isso será acrescentado. O problema que eu sempre falo, eu vou falar em todas as lives, que as pessoas procuram mais o que? Os acréscimos de Deus do que o próprio Deus. Esse é o problema. Essa é a oração errada. Gente, nossa falta de fé e ainda não acreditar na bondade de Deus é um dos maiores impedimentos da nossa vida de oração. Gente, não acreditar na bondade, o que é isso? Tem muitas pessoas que acham que Deus permite acontecer coisa ruim. Deus permitiu o Covid-19. Que Deus permitiu. Gente, se Deus permitiu o Covid-19, Deus é mau, porque está morrendo um monte de gente. Ele está matando geral, então. Esses absurdos que você ouve. Ou que você tem a pessoa pega uma doença, a pessoa está com câncer, a pessoa fala que Deus permitiu aquele câncer para que ela se aproximasse dele. Gente, a pessoa às vezes ela tem alguma doença, ela passa por uma doença, às vezes por uma má alimentação, ou pela família, tem um histórico disso. Gente, para de botar na conta de Deus. E as pessoas têm mania de botar na conta do papai tudo. Gente, eu, Vinícius, quem não me conhece ainda, muitas pessoas novas aqui, eu não peço nada para Deus, há muito tempo. Eu perdi a conta. E Ele só acrescenta, Ele só me dá, só me dá, só me dá. E eu não peço nada. E quando eu tenho uma preocupação, eu lanço sobre Ele. Gente, muitas das palavras usadas na Bíblia, isso que você tem que estar atento, gente. Muitas das palavras usadas na Bíblia, elas são usadas tanto na Nova quanto na Velha Aliança. A diferença, gente, não é no vocabulário, mas o processo e a ação é que são radicalmente diferentes. Eu vou te dar um exemplo aqui, gente. Justificação, santificação e oração. Essas três palavras, elas estão em ambos os testamentos, tanto na Velha Aliança quanto na Nova Aliança. Gente, nós começamos a entender a diferença no processo e na aplicação dessas palavras. Ou na aplicação da justificação e santificação sob a Velha Aliança. Gente, mas quando se trata de oração, gente, as pessoas parecem estar paradas na Velha Aliança. As pessoas entendem o significado de justificação da Velha e Nova Aliança, elas entendem o significado de santificação na Velha e Nova Aliança, mas na oração só param na Velha. Aí que é o problema. Gente,
deixa eu falar uma coisa aqui. Nós começamos a entender a diferença no processo, na aplicação da justificação, gente, e da santificação sob a nova aliança. Então, meu irmão, minha irmã, em outras palavras, que eu estava falando aqui sobre a diferença, justificação, santificação e oração. Gente, outras palavras, sobre a velha aliança, ser justo significava ser correto e aceito diante de Deus. Exatamente o mesmo significado no termo da nova aliança, gente. A diferença de ser justo está como nós alcançamos a justificação. É o processo de alcançar isso. Na nova aliança, gente, a justificação, ela nos é oferecida como um dom gratuito através de Jesus. Nós somos justificados por Jesus. Ponto. E se for aceita, ela será dada a nós. Gente, o mesmo vale para a santificação, que significa ser santo e separado de Deus. Na velha aliança, a santificação era algo que nós tínhamos que fazer. Na nova aliança, ela nos é oferecida como um presente do papai, gente. Lindo, né? Gente, no que se refere à oração. Aí vamos para a oração agora. A igreja em geral parece não ter feito essa mudança, gente. Eu não sei se vocês se lembram quando começou a quarentena, gente. Presta atenção, isso aqui você vai entender. Quando começou a quarentena no ano passado, fizeram um apelo, gente. Um apelo no Brasil para juntarem as igrejas e religiões para orarem com relação à pandemia do coronavírus. E eu lembro, gente, inclusive teve um domingo que todos jejuaram. Foi feita uma proposta para todos jejuar. E rodaram fotos na internet, gente, de muitas pessoas orando nas ruas, pedindo, várias pessoas, uma em cada esquina. Era lindo aquela foto, todo mundo ajoelhado no meio da rua. E as pessoas pedindo o fim do coronavírus, que Deus às vezes queimasse esse vírus, que a gente ficasse livre disso. Inclusive, gente, eu entrava ao meio-dia para fazer um apelo para a humanidade. Quem aqui é mais antigo me acompanhou. Eu entrava meio-dia e fazia um apelo pela humanidade. Gente, o problema, gente, que aconteceu? Eu vou te perguntar, o que aconteceu? Todos se juntaram para orar. Eu te pergunto, o vírus sumiu? O vírus foi queimado? Ou a pandemia piorou? Isso aí para você, gente, presta atenção nisso. Todo mundo sabe que as coisas pioraram, não foi? Gente, essa união dos cristãos em si, essa união deles foi excelente, dos cristãos do mundo. Só que a igreja, gente, a igreja reunida em jejum e oração, isso foi lindo, gente, essa atitude. O problema, gente, não é a oração em si, mas como ela é realizada. A base do apelo que foi feito naquela época, para essa reunião da igreja, gente, foi baseado no texto de 2 Crônicas. Foi a motivação da oração. Diz assim, ó, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Lembra que era essa passagem que usaram? Se o meu povo se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos meus caminhos, eu vou ouvir, vou perdoar o seu pecado e curarei a sua terra. Gente, talvez você se pergunte o que há de errado em usar esse versículo bíblico numa reunião de oração debaixo da nova aliança. Gente, embora não tenha nada de errado em incentivar e motivar os cristãos a orarem pela nação, gente, pela cidade, pela humanidade, há algo muito errado em usar esse versículo para isso, meu irmão, minha irmã. Porque ele mostra um método de orar na velha aliança, que depende de nossas obras e de nossa própria justiça, gente. Olha em 2 Crônicos 7,13, diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Gente, para a gente entender esse contexto que eu quero trazer para você, é importante a gente saber o que acontecia na velha aliança, gente.
Quando o povo pecava na velha aliança, a punição vinha sobre eles por terem desobedecido à lei. E essa punição, gente, incluía maldições, pestes, seca, inseto que destruíam as plantações. Mas, meu amado irmão e irmã, na nova aliança, Deus colocou sobre Jesus Cristo a punição pelos pecados do mundo inteiro. Isso se chama graça, que é maravilhosa demais para que compreendamos em toda a sua profundidade. Gente, não há nação alguma no mundo hoje que seja amaldiçoada por Deus, por causa dos seus pecados, por causa da maldade, da sua maldade. Muitas nações, você pode ver, pode até você olhar e achar, cara, isso aqui, essa nação aqui é muito amaldiçoada. Isso não existe, gente. Isso não tem nada a ver com Deus, gente. As pessoas estão destruindo a si mesmas. Não foi Deus que criou o coronavírus, gente. A gente colhe o que planta. E muitas vezes nós colhemos numa plantação feita por homens. E nós colhemos. Mesmo os cristãos. Porque diz na palavra que a chuva cai sobre justos e injustos. Tá entendendo, meu irmão, minha irmã? Muitas nações, gente, parece que são amaldiçoadas, mas não tem nada a ver com Deus. Gente, é egoísmo, é a ganância que está destruindo a humanidade. Sob a velha aliança, gente, quando o povo de Deus sofria essas punições dolorosas, não bastava que eles orassem, gente, na velha aliança. Eles tinham que, como nós lemos aqui no versículo 14, eles tinham que se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, gente. Eles tinham que primeiro se afastar de ter pecado, abandonar o pecado, para que Deus então pudesse responder às suas orações. E é exatamente esse tipo de oração que nós fizemos naquela época da pandemia, que ela estava em alta. Na nova aliança, todos os que estão em Cristo permanecem diante de Deus totalmente puros e justificados. E portanto, meu irmão, minha irmã, tem o direito de ter suas orações respondidas, independentemente das suas obras. Não é obra, meu irmão, minha irmã, é fé. Você consegue entender a importância de aprendermos a orar de acordo com a nova aliança? Só que, gente, esse é um assunto que eu vou varar noites e noites e não vai acabar. Por isso que eu fiz 26 lives no canal, chamado a série Está Consumado. Então vai lá na playlist e assista as 26 séries. Lá inclusive eu falo sobre o coronavírus, eu falo sobre as pessoas culparem a Deus pelo que está acontecendo na vida delas, eu falo para você ficar livre da condenação, livre da ansiedade. Teve um irmão que falou assim, como é que eu lanço para Deus? Acho que foi o Everaldo. Gente, como é que lança para Deus? Em 1 Pedro 5,7 diz, lançai sobre Ele toda a preocupação e ansiedade, porque é Ele que cuida de vós. Como é que você lança, irmão? Você está com um problema sério, você está com um problema de relacionamento, problema de emprego, você chega para Ele e fala, Senhor, eu estou com esse problema aqui. Então, Senhor, segundo a Tua palavra, que diz para eu lançar sobre Ti a minha preocupação, que é o Senhor que vai cuidar de mim. Então, Senhor, toma esse problema. E, gente, você lançar é atirar. Você lança sobre Deus e não fala mais no assunto. O grande problema é que as pessoas lançam para Ele e pegam de volta. Lançam a preocupação e viram para o lado e falam para o cônjuge ou para o amigo daquele problema que ele está vivendo. Isso é falta de fé. O poder está nele, meu irmão, minha irmã. Ele resolve. Só que a partir do momento que você entregou para ele e pega de volta, ele olha, meu filho quer resolver os problemas, então eu tiro a mão. Tá entendendo, gente? Por isso que é importante você aprender a orar na nova aliança. Gente, como o Novo Testamento fala sobre oração, gente. Fica até o final, que no final eu vou ensinar você o que você tem que fazer com relação a orar pelo teu marido, pela tua esposa, como orar pelos teus filhos. Fica até o final e vamos orar no final, tá, gente? E se você chegou agora, dá o seu like, compartilha essa live, inscreve-se no canal se você não é inscrito ainda. Agora vai ali rapidinho, clica no sininho, inscreva-se
tá bom? Vai lá aqui na descrição da live, tem um monte de link, inclusive nosso link do nosso novo canal, casamento.com, e vamos que vamos. Gente, como o Novo Testamento fala sobre oração, mas ele não nos dá uma definição clara de como ela deve ser feita, e o que realmente significa, a maioria dos cristãos automaticamente usou o que aprendeu sobre a oração do Antigo Testamento. Gente, a oração da Nova Aliança, ela pode mudar a tua vida radicalmente. Pode mudar a sua vida de oração. No começo da live eu perguntei aqui, quem teve a vida transformada através da oração da Nova Aliança? Gente, vários sim, eu não consegui nem contar, que são as pessoas que me seguem há mais tempo, que já assistiram as lives da Está Consumado, mudaram a forma de orar. Então, meu irmão, minha irmã, a oração da Nova Aliança, ela pode mudar radicalmente a sua vida de oração, fazendo com que deixe de ser uma obrigação difícil e se torne uma experiência cheia de alegria, meu irmão, minha irmã. Uma experiência de alegria de oração. Gente, para alcançar esse objetivo é muito importante você distinguir os tipos de oração. E na série Lá Está Consumado eu falo sobre várias orações. Gente, lá eu falo sobre oração pessoal, como você deve fazer oração pessoal, como você faz oração de intercessão, que é oração pelas pessoas, qual o significado da oração do Pai Nosso. Gente, tem muito conteúdo legal lá na série, então assista. E se puder, meu irmão, minha irmã, abra o coração, deixa o Espírito se revelar a verdade e fala, Espírito Santo, eu quero a verdade. E ele vai revelar a verdade para você, tá bom? Meu irmão, minha irmã, eu já tive uma experiência maravilhosa na minha caminhada de oração pessoal com Deus, gente. Várias experiências eu tive. E é muito importante que nós aprendamos o verdadeiro mistério da oração da Nova Aliança. Pois a maneira como muitos cristãos oram limita muito a vida deles, gente. Limita. Deus, ele é maravilhoso e ele deseja que seus filhos orem por causa do relacionamento, não por obrigação, gente. Você vai orar pelo relacionamento porque você ama estar na presença dele, você ama desfrutar do amor dele, você ama estar ali. Gente, eu falei em 2 lives passadas, e falei na anterior e na antes, gente, eu tive uma experiência com Jesus, que eu falei, Senhor, eu quero mais do teu amor, eu quero viver esse amor em plenitude, Senhor, eu quero transbordar o teu amor para as pessoas, eu quero servir as pessoas. E gente, de repente eu vi Jesus lavando meus pés, e eu chorava igual criança, ele ria, ele falou, você quer amar as pessoas, você quer servir, então deixa eu te amar e te servir primeiro. Deixe-se ser amado por ele primeiro, deixe-se ser servido por ele primeiro, para que depois você exale de você esse amor. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? E você vai servir ele de acordo com a vontade dele, não segundo as tuas obras. É lindo, gente, é loucura, é coisa maravilhosa. Desculpa eu falar loucura, gente, que essa aqui é a mania, tá? Mania de falar. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender a ouvir o que ele diz nas nossas orações, gente. Às vezes a pessoa ora e não para de falar. E não para. Gente, a minha oração, eu fico mais quieto do que eu falo. Eu fico na quietude. Eu fecho os olhos e fico quietinho. Como é que você vai ouvir Deus se você não para de falar? E, gente, aprender a ouvir o que ele diz nas nossas orações é primordial. Não apenas ficar tentando convencer ele, para ele ser bom com a gente, para que ele nos dê as coisas. E meu irmão, minha irmã, para terminar essa live de hoje, eu vou falar, como eu falei que eu ia trazer para o final, eu queria falar especificamente sobre a oração que normalmente nós fazemos tentando mudar as pessoas do nosso lado. Gente, nós amamos os nossos cônjuges, os nossos filhos, nossos amigos, e muitas vezes nós oramos assim para Deus, ó: Senhor, muda o coração do meu marido para que ele crê em ti, ou muda o coração do meu filho, da minha esposa, do meu amigo, seja quem for. Muda o meu filho, Senhor, muda fulano, muda ciclano, coloca a tua paz no coração dele, tira a ansiedade dele. Gente, as pessoas oram assim, eu orei assim. E o que acontece, gente?
essas pessoas não vão mudar. E sabe por que não vão mudar? Vou falar para você. Porque não são eles que precisam de mudança. É você que precisa de mudança. Não é o teu marido, não é a tua esposa, não é teu filho, é você que precisa de mudança. E eu vou te explicar por quê. Gente, muitas pessoas têm um casamento infeliz ou têm um péssimo relacionamento com os filhos justamente por causa disso, porque elas querem que os filhos, o marido, sejam do jeito que elas querem. E eu orei muito, gente, pela minha ex-esposa, para que ela mudasse, para que Deus quebrasse o coração dela. Quem aqui nunca orou assim: Senhor, usando a passagem, acho que salvo engano, de Jeremias, Senhor, quebra aquele coração de pedra e transforma num coração de carne? Quem não orou assim? Eu já orei. Só que Deus não quebra coração para quem não permite ser quebrado, meu irmão, minha irmã. Não adianta você pedir para quebrar, porque Deus não invade as escolhas das pessoas. A pessoa, ela só vai mudar se ela quiser. Tá entendendo, gente? Então, eu orava assim, eu orava totalmente errado, gente. Fiz muita coisa errada. E eu tô aqui para te ensinar o que eu fiz de errado e o que eu fiz de certo. Gente, você que faz esse tipo de oração para querer mudar as pessoas ao teu lado, primeiro eu te convido a ter uma live também lá na série Está Consumado, chamada Oração de Intercessão. Como você orar pelo próximo. Eu tenho 1 hora de live, gente. 1 hora de live. Agora, para você que faz esse tipo de oração querendo mudar as pessoas ao teu redor, eu vou ser boca de Deus para você agora. Sabe o que Deus te diz hoje? Deus te diz assim: por que você está preocupado com a mudança do teu cônjuge? Por que você está preocupado com a mudança do teu filho? Deus fala assim para você: você deveria se preocupar com a sua mudança e me pedir para eu fazer de você o marido, ou a esposa, ou a mãe, ou o pai que eu quero que você seja para essa pessoa. Eu quero que você reflita aquela pessoa, que a pessoa olha para você e me veja em você. Reflita a mim na vida dela. É isso que Deus fala para você, meu irmão, minha irmã. Isso só mostra o quanto é fácil orarmos da maneira errada. E, gente, eu não estou aqui para te condenar, porque eu orei errado por muito tempo, gente. Eu orei errado durante muito tempo. E quando eu aprendi essa verdade, e as pessoas falam nova aliança, nova aliança. Gente, a nova aliança não é porque ela é agora, não. Ela não aconteceu agora. Ela aconteceu há 2000 anos atrás, lá na cruz. Não é nova. Ela é nova comparando com a velha, que era do lado do no Antigo Testamento. Mas ela é nova há 2000 anos atrás, gente. E tem pessoas que estão há 35, 40 anos na igreja e não desconhecem a verdade sobre a nova aliança. Então, meu irmão, minha irmã, quando você foca na tua transformação pessoal, olha só, pare de orar pelos seus desta forma, querendo mudar eles. E quando você, o que você vai fazer? Foca na sua transformação pessoal. Porque quando você foca na tua transformação pessoal, o seu coração começa a ser moldado de acordo com a vontade de Deus. Você recebe do amor dele, você recebe da paz dele, você recebe da alegria dele. Isso começa a fluir de você de uma forma natural, maravilhosa. O fruto do Espírito começa a exalar de você. Gente, quais são os frutos? Qual é o fruto do Espírito? Quais as características do fruto do Espírito? Está lá em Gálatas: amor, alegria, a paz, a longanimidade. O que é longanimidade? É a pessoa muito paciente, vamos falar, uma paciência prolongada. A benignidade, que é uma pessoa generosa, uma pessoa benevolente. A bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Gente, olha só, quando isso acontece, você começa a focar na sua transformação pessoal e não na transformação dos teus em volta de você, do teu marido, do teu filho, seja quem for.
e você foca na tua transformação, você começa a exalar o fruto do Espírito. Você começa a ser uma pessoa que ama muito, uma pessoa alegre, uma pessoa que traz a paz, uma pessoa que tem uma paciência prolongada, uma pessoa que é generosa, uma pessoa que é benevolente, uma pessoa que é bondosa, gente, uma pessoa que é bondosa, gente, uma pessoa que é fiel, uma pessoa que é mansa, uma pessoa que tem domínio próprio. Vou te falar uma coisa: se você está exalando tudo isso da tua vida, o teu filho, o teu marido, a tua esposa, ou seja, quem você quer mudar, não vai querer da água que você bebe, gente. É impossível, não. Porque é notório, gente, é uma mudança notória. As pessoas olham para você e veem Cristo em você. As pessoas olham para você e vê Deus em você. As pessoas olham e vê o amor em você, vê a paz, vê tudo isso que o fruto do Espírito. Você exala isso para onde você vai. E por vezes sem precisar falar uma palavra. A sua presença é alegria, a sua presença é paz, a sua presença é paciência, a sua presença é bondade. As pessoas querem, cara, esse cara é muito gente boa. Vou te falar um cara que eu falo assim, tirando minha esposa, claro, minha esposa é totalmente assim. Ela exala todos esses frutos aí do Espírito, todas elas, todos eles. Gente, quando eu conheci o Reinhard, eu queria trazer ele para casa. Eu falei, amor, vamos levar ele embora. Ele era Jesus purinho, aquele homem, gente. Ele é Jesus purinho. Por quê? Ele, todo esse fruto do Espírito exala dele. E, gente, através disso as pessoas querem dessa água. Eu quero ser, eu quero isso para mim. Gente, eles poderão ter sede do que você carrega. Assim você vai poder ajudar na transformação das pessoas ao teu redor. Então não ore mais para eles mudarem, gente. Para com isso. Quando você aprende a orar de acordo com a nova aliança, você vai viver uma vida incrível, meu irmão, minha irmã. Como muitos aqui falaram no início da live que estão vivendo. Uma vida próspera em todos os sentidos. Uma vida livre. Uma vida que você é livre da religiosidade, uma vida que você não, a incredulidade não faz parte mais da tua vida, uma vida sem preocupação, uma vida sem ansiedade, uma vida incrível, meu irmão, minha irmã. É a vida que Jesus morreu para nos dar, uma vida que jamais você usou que seria possível. Gente, eu falo isso direto para Thaís. Às vezes eu acordo de manhã e falo, amor, eu nunca imaginei que eu nunca ia ter uma preocupação na minha vida. Eu nunca imaginei que eu ia ter tamanha paz na minha vida. Senhor, eu nunca imaginei que eu ia ser tão alegre. Eu falo isso para ela. Por quê, gente? Porque eu aprendi a orar, a ter essa conexão com Jesus através da oração da nova aliança. Então, meu irmão, minha irmã, aprenda a orar pela nova aliança. Assista a série Está Consumado. Então, meu irmão, minha irmã, se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora, compartilhe essa live, dá o seu like, me siga no Instagram, gente. O Instagram, as irmãzinhas Vanessa e Amanda deram um corpo novo lá no Instagram. O Instagram é @o mundo precisa mais de Deus, tudo junto. Me procura lá, me segue lá no Instagram e se inscreva no nosso canal casamento.com, que está aqui o like, o link está aqui na setinha aqui, você é o primeiro link. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Então vamos orar. Senhor amado, nos colocamos em tua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor, obrigado pela essa palavra viva. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de eu estar aqui na presença dos meus amados irmãos e irmãs. São centenas, Senhor, que estão cheios de sede de Ti, querem a verdade, querem ser livres, querem viver uma vida incrível, Senhor, querem ter uma vida em intimidade contigo, querem viver a plenitude da obra consumada de Jesus, querem viver uma vida incrível, Senhor. Obrigado pela presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu és, pela Tua graça. Obrigado pela paz que excede o entendimento e pela alegria que vem do Teu coração. Jesus, obrigado pela obra consumada da cruz. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício naquela cruz. E nós queremos honrar e vamos honrar
cada gota de sangue derramada naquele Calvário, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Jesus, pela tua presença viva. Obrigado pelo teu amor incondicional, Senhor. Oh, Jesus, obrigado. Jesus está me falando agora, gente, que Ele está curando agora uma pessoa que está com algum problema nos olhos. Eu não sei quem é. Ele só me fala, a pessoa está sendo curada. Ele também cura uma pessoa agora que está com problema nas articulações do joelho. Uma pessoa está com dores crônicas no joelho. Ele está curando agora. Se apropria, meu irmão, minha irmã. Se apropria. Jesus fala também, gente, apropria, hein? Apropria. Ele está falando também, gente, que ele está curando uma pessoa que está com um problema sério de estômago. Uma pessoa que tem muita azia, que tem um problema, uma dor estomacal muito profunda. E ela está para fazer um exame. E ele está curando você agora e no exame vai falar que não tem nada. E você não vai sentir essa dor do estômago, essa azia incrível, essa azia intensa. Tome posse, meu irmão, minha irmã. Ele está te dando também, meu irmão, um rim novo. Uma pessoa que tem problema sério de rim, Ele está te dando um rim novo. Se aproprie pela fé. Jesus está curando, meu irmão, minha irmã, então se aproprie. Tem uma pessoa aqui também, gente, problema de diabetes. Oh, glória! Jesus está curando a tua diabetes, minha irmã. É uma irmã. Está curando, você está livre da diabetes. Quando você fizer o próximo exame, você não tem mais nada. Se aproprie pela fé. Obrigado, Jesus, por essas curas. Obrigado por operar na vida dos meus irmãos e irmãs. Jesus está curando uma pessoa agora que está com uma depressão muito profunda. E ela está pela primeira vez aqui nessa live hoje. Ela abriu por acaso, só que não foi por acaso. Jesus te conduziu até aqui, minha irmã, e Ele está te curando agora dessa depressão. Abra o coração para Ele e se apropria pela fé dessa tua cura. Ele vai te dar uma nova vida, uma nova história agora, nesse momento. Abra o coração e deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador agora. Confessa pela boca que Ele é o seu único Senhor e Salvador. Arrependa-se dos teus pecados, irmã, que agora vai começar uma vida nova para você. E você, irmã, que tinha essa depressão profunda, vai ser, através da sua boca, milhares de pessoas vão ser curadas da depressão. Tome posse disso. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é. Obrigado, Jesus, pelas curas. Obrigado pelas libertações. Pessoas cativas na religiosidade. O Senhor está curando pessoas que estão cativas, que tiveram a revelação agora nessa live de como devem orar pelos seus, pelas pessoas que elas amam. As pessoas, gente, tem pessoas aqui que estavam desesperadas orando pela mudança do cônjuge. E agora nessa live eles viram que verdadeiramente eles têm que mudar a si mesmos. E através do fruto do Espírito que vai exalar do coração dessa pessoa, o cônjuge vai ser transformado para a honra e glória do nosso Senhor. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por me usar. Obrigado por ser boca de Deus aqui, Senhor, para essas pessoas que estão sedentas de Ti. E eu creio, Senhor, que vários profetas se levantarão daqui. Pessoas aqui, Senhor, que vão se transformar radicalmente em grandes profetas. Porque a última colheita virá. A última colheita virá. E o Senhor não vai usar grandes líderes para isso. Ele vai usar as pessoas mais simples para levar a verdade aos corações. Obrigado, Senhor, pela Tua presença viva. Te amamos, te amamos, te amamos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora,
Pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé.